A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é seu irmão Feliciano Lima, sofredor do Evangelho junto com todos vocês. Venho aqui relatar uma experiência, uma batalha espiritual que eu passei de madrugada com um demônio que estava incorporado em um pastor do canal do YouTube muito famoso. Não tenho medo de dizer. Deus me chamou foi para falar a verdade. Deus me escolheu como um profeta, por mais que algumas pessoas falem que o Senhor não me levantou como profeta. Então, quem falou foi Jesus e quem garante é o Senhor Jesus. Não é eu e nem é você que vai dar palpite. Não tenho medo de falar quem é a pessoa. Não tenho medo de perseguição. Não tenho medo de oração ao contrária. E não tenho medo de você pagar alguém para me fazer o mal. Isso eu não tenho medo. Eu aceitei Jesus ou foi para subir ou foi para ficar na terra. Uma dessas coisas eu aceitei Jesus foi ou para subir ou para ficar na terra. Com certeza o Senhor me chamou foi para subir e não foi para ficar aqui na terra iludido com as coisas do mundo, principalmente com as bênçãos materiais, com dinheiro e com fama, que muitos aí estão no YouTube por dinheiro. Meus amados irmãos, quero relatar uma batalha espiritual que eu passei nesta madrugada de um homem que é conhecido no YouTube, todo mundo conhece. Eu sei que eu vou ser perseguido, mas eu não tenho medo de perseguição, porque o Senhor falou na palavra dele que as perseguições são por aqueles que sofrem, que amam e que andam na obediência para fazer de tudo para poder subir aos céus, para ser arrebatado com ele. E ele disse que aquele que aceitar ele disse que não ia ser uma vida fácil, mas ser uma vida de perseguição, de sofrimento por amor a ele. Por amor a ele. Então o Senhor me chamou, me levantou para denunciar a uma pessoa que está sendo usado pelo inimigo. Isso eu não tenho medo de errar. Eu sei quem fala comigo, eu sei quem revela para mim, porque pela misericórdia eu tenho uma vida diante de Deus de renúncia, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida, irmão, totalmente dedicada 100% só para Jesus. E o Senhor me deu essa experiência que eu passei, uma luta espiritual de um pregador do YouTube, e ele se chama Pastor Júlio César. Aliás, irmão Júlio César. Porque pastor, as pessoas podem dizer que ele é pastor, mas o Senhor reprovou este homem. O Senhor reprovou este homem. Reprovou também as obras que este homem faz. De primeira, as obras deste homem eram perfeitas diante do Senhor, mas as obras deste homem virou fruto podre diante do Senhor Jesus. O que era fruto bom é fruto podre diante de Deus. Não vim aqui para falar mal dele, não vim aqui para se levantar contra ele, vim aqui para passar um recado do Senhor. Por mais que muitas pessoas podem me criticar, podem falar que não é de Deus, o problema é dessas pessoas que pensam isso. E quando o Senhor não manda, Ele ordena a gente passar o que Ele nos autoriza e nos mostra para despertar as pessoas que seguem este homem e que estão aprendendo
coisas que antigamente era na direção do Senhor e hoje não é mais. Não estou aqui querendo ser melhor do que qualquer um. Não estou aqui querendo ser melhor do que o A, do que o B, do que o C. Eu estou aqui cada vez mais me humilhando diante do Senhor. E eu sei que eu corro o mesmo risco de qualquer pregador, de qualquer ministro da palavra, em errar e também ser enganado. Mas a pessoa que vive em obediência e fica vigiando, esse o Senhor livra e guarda. Quando nós se humilhamos de verdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e o nosso entendimento diante do Senhor. Esse sim, o Senhor nos revela para os pequeninos os mistérios dele e como o inimigo age na vida dessas pessoas que pensam que só tem Deus, só Deus que usa eles, mas você está muito enganado. Os mistérios Deus revela para os pequeninos, não é para os grandes. Grandes que querem mídias, esse o Senhor não revela, mas revela para quem Ele quer e quando Ele quer. Não é eu que determino nada, é sim o Espírito Santo que determina e ordena para quem Ele quer revelar. Não é você, não é o fulano que vai falar, mas Deus poderia mostrar para um pastor grande, não. Quem manda e quem ordena para o Espírito Santo revelar é Jesus. É Jesus que ordena o Espírito Santo mostrar para qualquer um de nós. E Ele a mostra para quem Ele quer, irmãos. Não somos nós que mandamos em Jesus, mas Jesus que manda na gente. E o Senhor, eu estava orando de madrugada, meus amados irmãos, e de repente, eu orando, me aprofundando muito na oração, e terminei minha oração e fui dormir. E quando eu cochilei, irmãos, foi muito real, muito real. E eu me via numa cidade grande, e nessa cidade grande eu estava em uma moto dirigindo. E rapidamente eu fui convidado para fazer uma obra do Senhor em uma igreja, e fui de moto. E fui andando, e rapidamente eu avistei um carro todo blindado, preto. Um carro todo de preto. E vi uma moto na frente deste carro preto. E rapidamente essa pessoa que estava na frente daquele carro preto era também todo de preto, todo encapuzado. E quando eu fui vendo aquilo ali através do espelho da moto, aqueles homens começaram a acelerar, a chegar mais perto de mim. E rapidamente, irmãos, eu olhei para o semáforo e rapidinho o semáforo ficou vermelho. E quando ficou vermelho, eu tive que parar a moto. E não tinha ninguém mais na frente. Só tinha eu, o rapaz da moto e o carro preto. E rapidamente aquele homem falou assim para mim: desce da moto agora. Quando eu desci da moto, tirei o capacete, e quando aquele homem saiu do carro preto, eu via o pastor Júlio César. Ele saía, irmão, com um terno branco, com a gravata vermelha, com um terno todo branco, irmão, o sapato branco e uma gravata vermelha, e a blusa dele por dentro do paletó era vermelha. E ele tinha um relógio de ouro no braço direito. E o Senhor dizia para mim que aquele relógio no braço direito dele representava domínio, poder e autoridade. E o Senhor dizia para mim isso. E rapidamente ele falava assim: então é você, né? Finalmente eu consegui lhe achar. Aí começou a falar essas coisas para mim. E falou assim: agora nós vamos se acertar, nós dois. Vamos se acertar nós dois pelaquilo ali que você fez comigo.
Ele falava desse jeito. E rapidamente, irmãos, aquele homem que estava do lado dele, todo de preto, ficava com raiva. A mão dele espremia assim, fechava de raiva, só de olhar para mim. E rapidamente o pastor Júlio César dava a ordem para aquele homem vir querer me agarrar, né? Me segurar para poder colocar eu de dentro do carro, para poder me levar para um lugar, para poder ceifar a minha vida. Ele ia me esquartejar. Ele ia me esquartejar. Eu escutava ele falando: agora vamos levar ele a um lugar onde ninguém vai saber o que aconteceu com ele. Ninguém vai saber. E lá nós vamos esquartejar ele, para ele parar de falar essas revelações, essas visões que ele está tendo demais. E muitas pessoas estão acreditando nele. Irmãos, ele falava isso. E rapidamente aquele homem recebia a ordem dele. Irmãos, aquele homem, o Senhor dizia para mim que aquele homem que andava com ele, e ainda mais, irmãos, tinha um motorista que dirigia aquele carro preto e levava ele para cima e para baixo. E o Senhor dizia para mim que aquele carro preto e aquele homem que estava dirigindo todo de preto, esse homem preto é que dava toda a direção para ele na obra. E aquele demônio, irmão, que dirigia aquele carro era que dava as coordenadas para ele dirigir o culto e a igreja. E o Senhor dizia mais, irmão, que aquele carro preto que ele estava dentro era a obra, era a igreja que ele estava tomando de conta. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, mas o carro está preto, todo preto, e por que ele está de branco? O Senhor dizia para mim que ali ele de branco representava uma falsa verdade e uma falsa doutrina para enganar as pessoas. E aquele demônio, irmão, que eu via no carro, dava todas as ordens. Como ele deve agir na obra, como ele deve fazer na obra. Dava tudo, irmão, as coisas, as coordenadas, as ordenanças da igreja para ele agir. Irmãos, e rapidamente aquele homem que estava de moto, que estava apertando a mão dele de raiva, só esperando a ordem do Júlio César para me amarrar e me colocar no camburão do carro, o Senhor dizia para mim, aquele homem me pegava com uma raiva, irmão, me pegava com uma raiva, com um ódio, que se ele ordenasse, se o Júlio César ordenasse para aquele homem me matar naquela hora ali, ele tinha tirado na minha testa, tinha acabado comigo, com o revólver que ele tinha na mão. Então, meus amados irmãos, ele me pegou e me colocou no capuz do carro. E eu escutei isso que ele falou para mim, que ia me levar para me esquartejar, porque as pessoas, o Senhor estava me usando para despertar as pessoas de alguns pastores, entre aspas, que vivem e que pregam a doutrina que não é do Espírito Santo. Pensa que vive a doutrina, mas não é. E aí, meus amados irmãos, eu perguntei para o Senhor, por que aquele homem estava com aquele capuz todo preto, com a roupa toda preta, colada, e eu não conseguia ver o rosto dele, porque ele recebia a ordem do Júlio César. Tudo que Júlio César ordenava, ele fazia, sem questionar se era coisa grande, se era coisa pequena, se era mandato grande, mandato pequeno. E para ele não importava, ele só queria obedecer o Júlio César. E o Senhor falou assim para mim: meu servo, este homem que tu tá vendo todo encapuzado, esse é um fanático por ele. Esse é um fanático por ele. Ele é capaz de matar qualquer um que ele ordenar para matar. Irmãos, o Senhor me revelava isso, falava para mim, eu escutava a voz do Senhor dizer isso para mim. Falava para mim, meus amados irmãos, que o demônio que acompanhava ele
Antes de conhecer Jesus, o demônio que fazia ele ficar no mundo do crime nunca tinha saído da vida dele, por causa da brecha que ele deu para o inimigo entrar. E o Senhor dizia para mim que muitos que pregam e que Deus revela sobre a vida do pastor Júlio César, é tudo verdade, meus amados irmãos. Tudo verdade. É tudo verdade dada pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor dizia para mim que muitos, ele já tentou calar a boca para tentar ceifar vidas, a qual o Senhor revela que este homem não está mais direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e sim por um espírito maligno, que não é pelo Espírito de Deus, mas sim pelo inimigo. E o Senhor dizia para mim, irmão, que já deu vários livramentos para os servos dele e servas dele, a qual o Senhor já revelou no canal aqui do YouTube, na plataforma do YouTube, sobre a vida desse pastor. E o Senhor me mostrava que aquele homem, o pastor Júlio César, ele odeia as pessoas que vêm aqui no YouTube, a qual Deus revela e não cita nomes, para o povo saber que é ele. O povo está sem visão de Deus, e é por isso que tem que orar para Deus revelar e mostrar se esse homem está na direção de Deus ou na direção do inimigo. E muitos não querem pagar o preço, é por isso que estão sendo enganados. Mas o Senhor falou para mim que ele é capaz de tudo, o Júlio César é capaz de tudo, para não perder, meus amados irmãos, o luxo que ele está tendo. O luxo que ele está tendo, o dinheiro que ele está tendo, enganando as pessoas, as ovelhas do Senhor. Mas o Senhor vai permitir que a capa dele venha cair. A capa desse homem venha cair. Eu não estou falando com raiva e nem com ódio, porque eu amo ele em Cristo Jesus. E se o Senhor está mandando eu falar isso, é para despertar ele. Porque este homem ele não aceita repreensão, não aceita, irmãos, repreensão de ninguém. Só ele que está certo, mas o Senhor está te repreendendo, Júlio César. Está te repreendendo, já que você não aceita correção de pastores, de ministro, dos pequeninos do Senhor, e nem repreensão de ninguém, irmãos. Ele não aceita de ninguém. De ninguém. Mas o meu Senhor Jesus vai dar um sinal para todos que estão cegos verem quem esse homem é de verdade. Irmãos, e o Senhor me deu essa palavra aqui. Em Isaías, capítulo 21, versículo 6, que diz assim: O Senhor me ordenou, vá e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vê. Meus amados irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu quero dizer para vocês que estão ouvindo este recado, essa mensagem do Senhor. Vocês que são vaso do Senhor, não se cale. Não se cale, porque o anjo do Senhor está nos protegendo, nos guardando desses demônios que têm usado essas pessoas grandes para nos fazer calar. Não nos calamos, porque o Senhor colocou um anjo vestido de soldado para nos guardar e guerrear por nós. Nós não temamos as afrontas de Satanás, meus amados irmãos. Não tema as afrontas do inimigo. Não tema, mas teme a Deus, que pode lançar a alma da pessoa no inferno. Temer a Deus, essa é o princípio da sabedoria de tudo. A paz do Senhor Jesus a todos.